Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vou direcionar minha fala aqui aos meus irmãozinhos demolês, né? Meus queridos, eu peço aí que vocês tenham mais paciência para me falar sobre o tema, porque eu estou estudando, viu? Eu não gosto de falar de algo que eu não vivi, né? Eu nunca fui demolei. E aí então eu estou estudando, estou buscando fonte aí de irmãos demolês, né? Para que eu venha aqui a tratar do assunto com bastante coerência, né? Não tirando os méritos da instituição. Então eu peço aí que eu estou estudando para que a gente venha falar mais sobre os demolei. E sobre a questão também da novela, eu vou deixar um pouco aí em stand-by, né, para que eu espere aí os novos capítulos, né, dessa novela. Eu vou falar uma coisa aqui bastante interessante. Veja bem, de forma filosófica, que você procure ver nas entrelinhas da minha fala. Ontem no grupo de estudo, muitas vezes as pessoas falam e acham que não tem algo para ser apresentado, acham que aquilo não vai refletir, né, nos meus pensamentos, mas tudo que é levantado eu fico quase pensando, né, eu fico meditando naquilo e para que depois eu possa chegar a uma conclusão. E ontem foi interessante. Eu apresentei esses meus vídeos, né? E causou assim um pouco de resiliência a um irmão que ele chegou e disse assim: olha, já eu tenho observado aqui no grupo que você ataca muito as instituições tradicionais, né? As potências mais antigas. E muitas vezes você cita nome, você é agressivo a essas pessoas e etc. E de certa forma ele foi assim bastante chamando a minha atenção, de certa forma querendo me corrigir, né, dizendo que eu não poderia fazer aquilo, que eu estava fugindo do que seja ético e etc, que eu tinha que respeitar a atitude do indivíduo, mesmo que o indivíduo esteja errado, que não importa, né, que cada um viva no seu quadrado e etc. E essa advertência, em primeira instância, parece salutar, né? Parece que de fato a gente deve viver dessa forma, que você deve ignorar o erro, né? Que você deve aceitar o erro, que você deve fechar os olhos para o erro e que você não deve falar. Isso me lembrou algo interessante que aconteceu na minha vida. Veja bem, acompanha aí, não saia do vídeo não. Aconteceu na minha vida. Eu tinha 9 anos de idade quando ocorreu um fato que eu nunca vou esquecer na minha vida, nunca vou esquecer. Estou com 52 anos de idade e não esqueci, porque ficou marcante e isso fez eu lapidar a minha vida, fez eu buscar um caminho que eu pudesse entender que seria justo, né, que poderia me engrandecer como pessoa e como homem. Mas se não tivesse acontecido isso, a história poderia ser diferente na minha vida, eu poderia ter tomado outro curso, né? Aconteceu o seguinte: um amigo meu roubou um pássaro, né, que eu me lembro do nome do pássaro, um trinca-ferro, e ele pediu que eu guardasse na minha casa esse pássaro. Eu guardei sabendo que ele tinha roubado. E de certa forma, nós tivemos um diálogo e que no outro dia ele ia vender o pássaro e por minha atitude de guardar, ele ia me dar uma porcentagem da venda daquele pássaro. Então eu comunguei com aquela ideia, né? Eu me mesclei àquela ideia daquele roubo. Eu não roubei, não foi eu estava guardando o roubo. Mas o universo foi tão favorável à minha pessoa, né, que quando anoiteceu, o dono do pássaro foi bater lá em casa. E chegou, e a minha mãe já tinha chegado do trabalho, e a minha mãe foi atender, e o senhor foi logo: olha, o seu filho, e era conhecido, o Jair, né? Ele me conhecia, o Jair guardou um pássaro aqui meu, e eu já peguei o rapaz que roubou, não foi o seu filho que roubou, né? Eu sei disso, eu só vim pegar aqui meu pássaro, e eu já peguei o rapaz, o rapaz disse que o pássaro estava aqui, e eu gostaria que ele me devolvesse. A minha mãe foi lá, pegou o pássaro, né? Me chamou, disse: Jair, cadê o pássaro? Eu fui lá e peguei o pássaro e devolvi para o senhor. Quando esse senhor virou as costas, meu irmão, eu me lembro como fosse hoje. Eu levei uma pisa, meu irmão, que eu me mijei e defequei.
Uma pizza daquelas mesmo, daquela do neguinho pedir arrego, pedir para parar. E eu fui salvo pela minha cunhada, porque se não fosse a minha cunhada, acho que minha mãe ia me matar naquele dia. Enquanto ela me batia, ela dizia o seguinte: eu não criei filho para ser ladrão. Eu não criei filho, Jair, para ser ladrão. Eu dizia, mãe, chorando, no desespero, mãe, mas eu não roubei. Você roubou. Você roubou, porque aquele que guarda roubo é quanto ladrão quanto aquele que rouba. Não faça mais isso. Você é meu filho, eu quero que você seja homem, eu quero que você seja um cidadão. E aí a chibata comeu. Bem, isso, meu irmão, mudou a minha vida. Se não fosse essa pizza da minha mãe, se não fosse essa advertência, se não fosse essa fala de que o ladrão, a pessoa que guarda um roubo, é tanto ladrão quanto aquele que rouba, até hoje eu poderia estar guardando roubo, ou então até roubando. Eu morava no Rio de Janeiro, morava na Baixada Fluminense, e aí você sabe como é as crianças ali envolvidas, a oportunidade de se envolver com tráfico e etc, etc. Mas desde aquele dia, meu irmão, o Jair Gomes mudou totalmente a sua vida. Com pouco tempo ali depois, 9 anos eu tinha, com 3 meses depois ali eu estava sendo camelô no Rio de Janeiro, trabalhando, buscando o que era meu, pelo meu suor e eu já falei até aqui um pouco da minha história. Bem, quando você me pede para que eu não fale as incoerências do que ocorre na instituição, você está me pedindo que eu seja conivente, que eu seja semelhante a essas pessoas, que eu comungue com essas ideias. Então, meus irmãos, eu peço aqui desculpa, mas eu não vou parar. Só vou parar quando não houver mais o que falar, quando não houver mais incoerências. Porque se você disser para mim, querer fazer eu acreditar que essa atitude do sereníssimo grão-mestre da grande loja aqui do estado de Ceará foi uma atitude pautada na universalidade da maçonaria e que não teve uma ideia de autoritarismo, de fundamentalismo e etc, 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 e se você comunga com essa ideia e que você não se manifesta ao contraditório e que você aceita o que aconteceu, o que está acontecendo, sem nenhum tipo de manifesto, é porque você é semelhante, você é igual, você também comunga. Ah, Jair, não é porque nós estamos jurisdicionados à potência e o grão-mestre, o que ele disser, nós temos que aceitar. O Hitler só foi o Hitler porque ele estava rodeado de pessoas semelhantes. Jesus só foi o que ele foi porque ele ficou rodeado de pessoas semelhantes. Napoleão só foi o que foi porque estava rodeado de pessoas semelhantes. Os imperadores romanos só foram imperadores porque estavam rodeados de pessoas semelhantes. Estamos aí às vésperas de um pleito eleitoral. Só vai ser eleito o presidente da República a qual está rodeado de semelhantes, pessoas que comungam com a ideia do mesmo. Simples assim. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, se eu estou, mesmo que eu esteja em meio a um tráfico de droga, numa bocada de fumo, e eu disser, não, eu estou aqui, mas eu não fumo, eu não pego droga, eu não estou vendendo, mas de certa forma você está atraído. De certa forma você está atraído. E se a casa cair, você vai junto. Porque quem se mistura com os porcos, farelo come, já dizia a minha mãezinha. Já dizia a minha mãezinha. Então, meus irmãos, eu não sou perfeito, de maneira nenhuma, e nem quero ser perfeito, insuportável perfeição. Nem sou o supremo justo, não, também não. Mas eu pauto a minha vida na ética, como disse Thomas Jefferson. O homem que é ético, ele não precisa de leis. E o homem corrupto também não precisa de leis, disse Thomas Jefferson. Meus irmãos, vá procurando entender nas minhas entrelinhas. Vá procurando. Aquele que é ditador, ele não precisa de lei, ele está acima das leis. Ele está acima das leis, ele quebra o landmark. O landmark 14º diz que todo maçom tem direito de tomar assento. Mas eu vou proibir de tomar assento. Eu vou proibir e pronto, acabou.
Porque eu sei que vocês vão concordar comigo, vocês vão aceitar, porque eu sou o grão-mestre. Hein? Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Ah, só existe a prostituta, só existe a prostituta até hoje, nossa profissão mais velha, é porque existe o cara que vai lá no cabaré. Porque se não existisse os caras que fossem no cabaré, não existia as prostitutas. Então as pessoas comungam para que haja semelhantes. Então quando se vê um cara, né, um cearense, levantaram a bandeira do que consiste as incoerências das instituições e fazer apontamentos, de fato, dá um parecer que eu estou sendo assim incoerente, que eu estou sendo antagônico demais, que eu estou sendo agressivo demais. Não, meus irmãos, eu só estou querendo que haja de fato uma mudança e que haja verdades e que essas potências maçônicas venham viver aquilo que elas apresentam, que de fato elas venham viver de fato a fraternidade e que elas venham fazer aquilo que elas dizem que fazem. Triste é ver uma pessoa que diz ser cristã, mas não tem a atitude do bom samaritano. Triste é ver uma pessoa que diz ser cristã, que vive o evangelho do Cristo, e não fazer o bem ao outro. Por isso que eu louvo aqui o meu irmão Gilberto, pelas atitudes que ele faz na sua comunidade. Isso que é ser evangélico, isso que é viver o evangelho, fazer o bem ao outro. Simples. Então quando você comunga com o mal, com o erro, você não é diferente. Aí tem um grau filosófico do mestre perfeito, no rito escocês antigo e aceito. Mestre perfeito, aonde a doutrinação desse grau, do quarto grau, do rito escocês antigo e aceito, é a doutrinação ao silêncio. O cara vai agora ficar condicionado a não questionar. Isso é evolução. O cara vai ser questionado, como eu já tive experiência de conversar com pessoas dos graus filosóficos, e ele dizer assim: Jair, você vai compreender, já fui advertido por pessoas do grau filosófico, Jair, você vai compreender a maçonaria quando você chegar no grau 4, que aí você não vai falar mais o que você fala. Quer dizer que eu tenho que comungar com a ignorância? Eu tenho que comungar com a mentira? Eu tenho que comungar com a tirania? E etc. É isso que o quarto grau vai me fazer? Me tirar o meu direito de expressar aquilo que eu penso, do que aquilo que eu acredito? E ser semelhante a vocês? Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.